Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Sim, este episódio vem com uma semana de atraso. Às vezes acontece, pedimos desculpa. No entanto, aqui está ele e de hoje a 2 semanas, apenas 15 dias, voltaremos ao nosso calendário habitual. Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Este será o penúltimo episódio da segunda temporada deste podcast. E antes do clímax final, a minha ideia era oferecer-vos um medley, uma antologia, um best-of das teorias da conspiração da medicina. Para muitos teóricos da conspiração, a saúde do corpo humano é o alvo preferencial das elites, que encontram todas as estratégias possíveis para destruir a sua pureza e a sua individualidade. Não faltam candidatos, desde a criação e proliferação controlada do vírus da SIDA à repressão da cura do cancro, já para não falar, claro, do plano Illuminati de controlo populacional através do açúcar, da comida processada, dos organismos geneticamente modificados, da medicação psiquiátrica e das radiações do 5G. E foi exatamente neste contexto que me pus a ler sobre outro tema que, talvez, não desperta a mesma curiosidade e o mesmo entusiasmo. Refiro-me, claro, à adição de flúor na água para consumo, processo conhecido como fluoretação, com o objetivo de fortalecer a dentição das crianças e adultos e protegê-la contra as cáries e outras infecções bacteriológicas. Esta polémica do mundo da medicina oral seria um divertido acrescento a todas as outras conspirações mais sérias. Isto porque, pensava eu, não é possível que um simples processo bioquímico tenha sumo suficiente para justificar meia hora de conteúdo, certo? Nas palavras de R. Alan Fries e J. H. Lur, autores do livro de 400 páginas A Guerra do Flúor, como uma modesta medida de saúde pública se transformou no melodrama político mais antigo dos Estados Unidos, na altura pareceu algo simples. A torneira era aberta e a água que, durante muitos anos e sem atrair qualquer atenção, continha cloro, transportava agora um segundo suplemento químico que ajudava a manter-nos saudáveis. Rapidamente, as torneiras seriam abertas em outras cidades. Para a maioria, esta era mais uma bênção da medicina e da ciência moderna. Para outros, já eram químicos a mais. Mas antes da polémica veio a descoberta, e tudo começou com um mini mistério médico em 1901 na cidade italiana de Nápoles. No final do século XIX, os americanos montaram uma série de hospitais militares noutros países, incluindo a Itália, com o objetivo, entre outros, de avaliar a saúde dos imigrantes que quisessem viajar e mudar-se para os Estados Unidos. Médicos e cirurgiões americanos observavam cada potencial imigrante de cima a baixo, à caça de sintomas de doenças contagiosas. E foi neste contexto que um cirurgião em particular, John M. Eager, reparou que uma quantidade significativa de pacientes tinha manchas castanhas nos dentes e que a vasta maioria era natural de certas vilas e aldeias napolitanas, em particular perto das regiões vulcânicas junto ao Monte Vesúvio. Num relatório para os seus superiores, Eager teorizou que a dentição castanha teria alguma coisa a ver com a água que essas populações bebiam, nas suas palavras, formada sob a pressão dos fumos vulcânicos. Mais ou menos na mesma altura, em 1909, o dentista Frederick Mackay, a trabalhar na cidade americana de Colorado Springs, identificou um fenómeno semelhante nos seus pacientes. Muitos deles tinham dentes castanhos, mas a sua observação foi um bocadinho mais longe. Como bom médico dentista, reparou numa correlação entre a mancha do colorado, como chamou aos dentes acastanhados, e a ausência de cáries, em especial nas crianças pequenas. Durante décadas, investigou o fenómeno quase sempre sozinho, sem conseguir despertar a curiosidade dos colegas, até que relatos semelhantes começaram a aparecer noutros estados americanos. A dentição castanha aparecia independentemente da dieta, da classe social, da etnia, do género ou das condições de vida dos pacientes.
E finalmente surgiu a explicação. Depois de uma análise cuidada da água consumida em todos esses locais, os cientistas identificaram uma concentração acima da média de sais fluoretos, que são íons do elemento químico flúor. E quem bebesse desde criança água com uma elevada concentração dos tais fluoretos podia ter sorrisos mais feios, mas pelo menos não desenvolvia cáries. Por tudo isto, a misteriosa dentição castanha ganhou o seu nome oficial: fluorose dentária. Ou seja, e paradoxalmente, as crianças que cresciam com dentes, entre aspas, sujos, tinham uma melhor saúde oral que as suas colegas de outras cidades, que bebiam de águas diferentes. Por isso, esta descoberta ia um bocadinho além da estética. Era uma questão de saúde pública. Uma série de experiências piloto em várias cidades procuraram medir as consequências da fluoretação das águas públicas. Em 1945, a cidade de Grand Rapids, no Michigan, tornou-se a primeira cidade do mundo a fluoretar a sua água. E 10 anos depois, em 55, registrou um decréscimo de 65% no número de cáries na sua população. Foi também em Grand Rapids que se registaram os primeiros paranoicos da fluoretação. Depois de ser tornada pública a intenção de passar a acrescentar o tal flúor na água, as autoridades locais foram contactadas por dezenas de cidadãos que descreviam sintomas horríveis, incluindo dentes a cair, por causa do flúor. Tudo isto 3 semanas antes de qualquer químico ter sido ainda acrescentado à água da cidade. E ainda em 1945, 2 cidades perto do rio Hudson, Newsburg e Kingston, iniciaram um estudo comparativo a larga escala. A água de Newsburg passaria a ter adição de fluoretos, enquanto que a água de Kingston permaneceria igual. Experiências semelhantes ocorreram também no Canadá e na Nova Zelândia, e os resultados foram muito positivos. Por exemplo, a tal cidade de Newsburg, em comparação com a sua irmã Kingston, viu uma redução de 32% no número de cáries. Todos estes estudos e testes viriam a ser criticados não apenas por teóricos da conspiração, mas também por médicos e por académicos. Um académico do Departamento de Medicina Oral da Universidade de Melbourne, Philip R. N. Sutton, escreveu, no final dos anos 50, um ensaio bastante violento chamado Fluoretação, erros e omissões nos testes experimentais, onde apontava dezenas de erros metodológicos. E as experiências piloto das tais cidades irmãs foram descritas nos últimos anos por profissionais da área como pouco refinadas ou apenas de interesse histórico. No entanto, os resultados eram tão positivos e tão esmagadores que as autoridades políticas e médicas passaram a ver a fluoretação da água como uma forma legítima de melhorar a saúde pública. Começando nos Estados Unidos e espalhando-se a outros países, o processo de fluoretação da água transformou-se numa ferramenta mainstream da saúde oral. O famoso CDC, o Center for Disease Control americano, colocou-o na lista das 10 grandes conquistas da saúde pública do século XX, a par da vacinação, do controle de doenças infecto-contagiosas e do reconhecimento do tabaco como substância perigosa. No entanto, esta tecnologia, este processo, não chega a toda a gente. De acordo com o The British Fluoridation Society, fundada em 1968, apenas, entre aspas, 380 milhões de pessoas bebem água fluoretada em todo o mundo, incluindo em países como o Canadá, o Brasil, China, Argentina, Peru, Guatemala, Irlanda, Reino Unido, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Vietnã. Entre os países que não acrescentam flúor à sua água estão, por exemplo, a Alemanha, França e o nosso país, Portugal. Mas claro que os habitantes paranoicos de Grand Rapids não seriam os únicos a bater-se contra os químicos na água das nossas criancinhas. Cidade a cidade, município a município, as tentativas locais de fluoretar a água foram sempre recebidas com suspeita e com desconfiança. Muitos usavam o mesmo argumento que o movimento anti-vacinas, defendendo que o consumo de flúor, como qualquer outra medicação ou suplemento, devia ser uma escolha individual e não uma inevitabilidade para quem abrisse a torneira de sua casa e bebesse um copo d'água. Já outros questionavam a bondade das autoridades e viam em todo o processo uma demonstração perfeita das suas próprias paranoias e teorias da conspiração.
Konstantin Leganopol, um antissemita de San Diego e editor de uma revista de conspirações, dizia que a culpa era toda dos judeus, que usavam o flúor para, e cito, enfraquecer mental e espiritualmente a raça ariana. Já na década de 50, em plena Guerra Fria, a John Birch Society, da qual já falámos anteriormente neste podcast, defendia que a fluoração da água era uma conspiração comunista, com o objetivo de estupidificar os americanos e torná-los mais suscetíveis de serem invadidos e dominados. Esta crença era tão comum, tão mainstream, que Stanley Kubrick decidiu parodiá-la no filme de 1964 Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. No filme, o general Jack D. Ripper entra numa espiral de autodestruição paranoica e inicia uma guerra nuclear com a União Soviética, ordenando a detonação de uma série de bombas de hidrogênio. O pobre capitão Lionel Mandrake, que tenta impedi-lo, acaba por ficar fechado com o general no seu gabinete e é forçado a ouvir uma série de monólogos sobre a fluoração da água e a alegada conspiração soviética. É isto que diz uma das citações mais famosas do filme. Não posso permitir que a infiltração comunista, a indoctrinação comunista, a subversão comunista e a conspiração internacional comunista impurifiquem todos os nossos preciosos fluidos corporais. Claro que se trata de uma sátira e que a expressão preciosos fluidos corporais é propositadamente divertida, mas Kubrick estava a satirizar uma paranoia real, que provinha não apenas da insegurança política, mas também de um medo crescente dos químicos, dos suplementos, dos aditivos e da comida processada. Para muitos, o flúor era apenas mais uma das centenas de substâncias nocivas ao ser humano, mas que, ainda assim, eram inseridas na comida e na água que todos consumimos. E, de facto, se pesquisarmos por flúor em enciclopédias ou na internet, obtemos informações assustadoras. Fui à Wikipédia brasileira, onde diz o seguinte: em condições normais de temperatura e pressão, o flúor é um gás corrosivo de coloração amarelo pálido, fortemente oxidante. É o elemento mais eletronegativo e o mais reativo dos não-metais e forma compostos com praticamente todos os demais elementos, incluindo os gases nobres xenônio e radônio. Inclusive, em ausência de luz e baixas temperaturas, reage explosivamente com o hidrogênio. Jatos de flúor no estado gasoso atacam o vidro, metais, água e outras substâncias que reagem formando uma chama brilhante. Mas esta impurificação provocada pela fluoração da água não é apenas física, mas também espiritual. A título de exemplo, aqui fica uma citação do texto World Depopulation and Slavery, Part 1, retirado do site de uma igreja australiana chamada Bible Believers Church. A fluorite é veneno para ratos. É uma droga hipnótica que se acumula no corpo, produzindo a esquizofrenia. Foi usada nos campos de prisioneiros russos e é nociva para a saúde dentária. O verdadeiro propósito da fluoridação da água é reduzir a resistência das massas ao domínio e ao controlo e, consequentemente, conduzir à perda de liberdade. Já é um clássico deste podcast, por isso não resisto a partilhar o que pensam os nossos dois conspiradores de serviço, Alex Jones e David Icke. Segundo este último, David Icke, o flúor acrescentado à água potável calcifica a glândula pineal, a parte do nosso cérebro que, de acordo com Icke e com outros autores New Age, é o nosso terceiro olho e está fortemente associada à espiritualidade. Numa das suas palestras, cita uma carta escrita por um químico chamado Charles Perkins e dirigida à Lee Foundation for Nutritional Research, no Wisconsin, em 1954. Nos anos 30, Hitler e os nazis idealizaram um mundo dominado e controlado pela filosofia nazi pan-germânica. Os químicos alemães desenvolveram um plano engenhoso e ambicioso de controle das massas, através da medicação em larga escala da água bebida pela população. Neste esquema, o fluoreto de sódio ocupava um lugar proeminente. Já Alex Jones, na mesma linha, teoriza que a fluoretação conduz ao cancro dos ossos, ao cancro do pâncreas, ao cancro da tiroide e pode também destruir os rins e provocar diabetes ou mesmo alterações profundas no ADN.
e é usada pela elite transhumanista como mais uma ferramenta do seu controle eugenista da população, a par das vacinas, da radiação dos telemóveis e dos organismos geneticamente modificados. Além disso, diz Jones, a água com flúor devasta a saúde das crianças e pode mesmo levar a uma redução de 10 a 30% do seu QI. Mais sobre este tema a seguir. Para nos ajudar a combater os efeitos nefastos desta eugenia toda, Alex Jones disponibiliza, na sua loja InfoWars, o Proper Nomad System, equipado com o Pro One G 2.0 All-in-One Water and Fluoride Filter Element, por apenas $248. Segundo o site, o sistema de filtração de fluoretos Pro One G 2.0 são o resultado de anos de pesquisa, design, desenvolvimento e inovação. Um filtro em 2 fases que combina cerâmica branca autoesterilizável impregnada com prata com o novo Aquamatics para a remoção de fluoretos e outros metais pesados. Não há nenhum filtro como este no mercado. Outro dos produtos disponibilizado por Alex Jones na sua loja é o livro The Case Against Fluoride, o caso contra os fluoretos, de 3 autores, um dos quais Paul Conant, um químico e professor universitário formado em Cambridge que passou as últimas décadas em campanha contra a fluoretação da água. Numa das suas muitas palestras disponíveis no YouTube, o Dr. Conant apresenta alguns factos inegáveis que sustentam a sua posição. Factos esses que, felizmente, estão a milhas das loucuras de Ike e Alex Jones. Número 1. O nível de fluoretos no leite materno é 175 a 300 vezes inferior ao encontrado na água. Facto 2. Nenhum processo biológico do corpo humano necessita de fluoretos, mas muitos desses processos bioquímicos são incompatíveis com valores altos de flúor. Facto 3. 40 a 50% dos fluoretos que ingerimos todos os dias acumulam-se nos ossos e nos tecidos, podendo conduzir a sintomas semelhantes aos da artrite. Facto número 4. A maioria dos países europeus não acrescenta fluoretos à sua água, incluindo Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, República da Irlanda, Noruega, Escócia e Suécia e, repito, Portugal. Facto 5. O decréscimo no número de cáries tem acontecido ao mesmo ritmo nos países que praticam a fluoretação da água e nos países que não recorrem a esse processo. E facto 6, mais de 40% das crianças americanas têm as tais manchas do colorado, o primeiro indicador da toxicidade dos fluoretos. A esta lista de argumentos impressionantes, o Dr. Conant acrescenta as preocupações do vencedor do Prémio Nobel da Medicina, Arvid Carlsson, o médico e investigador responsável por evitar que o seu país natal, a Suécia, adotasse a fluoretação da água. A questão é simples. Se os fluoretos provocam manchas castanhas nos dentes, será que têm consequências no desenvolvimento neurológico dos bebés ou das crianças? Segundo o Dr. Conant, mais de 300 estudos em animais e humanos demonstram que os fluoretos têm o potencial de danificar o cérebro. Mais especificamente, 34 em 36 estudos em animais demonstram que os roedores, quando expostos a fluoretos, perdem capacidades de aprendizagem e de memória. E 50 em 57 testes em humanos encontraram uma ligação direta entre a exposição a fluoretos e o decréscimo do QI. As coisas vão se complicando. Em 2012, de facto, uma meta-análise realizada por Philippe Grandjean e outros investigadores de Harvard concluiu que, de 27 estudos, 25 realizados na China e 2 no Irão, 26 demonstravam uma correlação entre uma alta quantidade de fluoretos na água e uma descida no QI das crianças, em média, 7 pontos. Além de autor, o Dr. Conant foi um dos fundadores e diretores de uma das maiores organizações anti-fluoretação do mundo, a Fluoride Alert Network. E é no seu website que podemos encontrar a lista detalhada de outros 73 estudos que, diz ele, sustentam o seu argumento. E como seria de esperar, de vez em quando o medo instala-se e um destes estudos fura a bolha académica ou conspirativa e chega aos jornais.
Em agosto de 2019, a revista Forbes publicou um artigo do professor Bruce Lee, não estou a gozar, é mesmo o nome dele, no qual ele analisava um estudo que parecia sustentar as ideias do Dr. Conant, ao afirmar que mães que consumiram água fluoretada durante a gravidez deram à luz crianças que, aos 3 ou 4 anos, tinham um QI inferior à média. Mais precisamente, por cada 1 miligrama por litro de fluoretos diários a mais, havia um decréscimo médio de 3,66 pontos no QI das crianças. Ou seja, quanto mais fluoretos, menos QI. Em resposta, Bruce Lee relembra o velho provérbio dos céticos: correlação não significa causalidade. Só porque duas variáveis parecem interligadas, não significa que uma seja a causa da outra. Além disso, um teste de QI não é a única maneira de medir a inteligência, a memória ou a capacidade cognitiva de um ser humano. Mas não deixa de ser profundamente constrangedor e assustador que Bruce Lee dedique vários parágrafos aos poderes e benefícios da fluoração, citando exclusivamente a sua capacidade de combater os dentes podres e não propriamente demonstrando que é seguro por si só. Ao ler o artigo de Bruce Lee, ficamos com a sensação de que falta qualquer coisa. O leitor dos 73 estudos da Fluoride Alert Network ou o espectador da palestra do Dr. Conant passará, sim, a lavar os dentes com uma confiança inabalável, mas não fica propriamente mais esclarecido. Talvez por isso, e de acordo com Jason Armfield, da Universidade de Adelaide, na Austrália, qualquer esforço para introduzir a fluoretação é quase sempre seguido de campanhas coordenadas, envolvendo artigos de jornal, programas de rádio, distribuição de panfletos, fóruns públicos e agitação comunitária. Os defensores da fluoretação são convidados a debater os seus oponentes e estes últimos recebem imenso destaque mediático. Se os defensores da fluoretação aceitarem debater, serão bombardeados com afirmações atrás de afirmações que se tornam impossíveis de responder adequadamente por causa dos limites naturais de qualquer debate público. Consequências práticas: em janeiro de 2013, a cidade de Windsor, no Canadá, decidiu interromper a fluoretação da sua água. 6 anos depois, o número de cáries nas crianças aumentou em 51%. E o número de famílias pobres que precisavam de ajuda financeira para tratamentos dentários aumentou em 300%. Em 2018, a cidade voltou atrás na sua decisão, por motivos óbvios. De facto, e tudo espremido, não consegui encontrar dados que confirmassem, sem dúvida alguma, que as crianças perdem capacidades só por beberem água da torneira, muito menos que esse processo conduza a doenças ou a incapacidade de qualquer espécie. Pelo contrário, para repetir a lenga-lenga enjoativa a que tantos nos habituamos, há um consenso científico praticamente absoluto quanto à eficácia e à segurança da fluoretação, e vários estudos procuraram uma ligação entre o flúor e vários tipos de doenças degenerativas, cancro ou doenças nos ossos, e não a encontraram. Pelo visto, os 73 estudos do Dr. Conant têm todos ou problemas metodológicos ou são incapazes de dar o salto da simples correlação para a extraordinária causalidade. Em suma, não demonstram aquilo que parecem demonstrar. O ónus não está em quem quer provar que o flúor é seguro, mas sim naqueles que afirmam que não é. Mas independentemente de tudo isso, o Dr. Conant não é parvo nenhum. O Prémio Nobel da Medicina não costuma ser dado a malucos, e mesmo tendo em conta que certos países não acrescentam flúor às suas águas, porque a população tem acesso ao mesmo por outras vias, ou porque a água potável já contém quantidades suficientes de fluoretos, o que é certo é que 380 milhões de consumidores de água fluoretada em todo o mundo representam uma parcela muito pequena dos quase 8 mil milhões de habitantes do nosso planeta. Esta grande conquista da humanidade parece não ser tão obviamente consensual e democrática como outras. Então, o que é que acontece a quem ousa duvidar da sua eficácia? Voltando ao livro A Guerra do Flúor,
que não é de todo um panfleto anti-fluoretos, os autores desenham o historial de cientistas e de médicos que viram as suas licenças revogadas ou suspensas, que foram expulsos de conferências ou impossibilitados de fazer investigação ou dar consultas devido às suas posições vistas como não consensuais sobre o flúor na água. Um dos exemplos dados é o de Phillips Mullenix, toxicologista da Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health e especialista na forma como diferentes drogas e substâncias químicas afetam o sistema nervoso central. Em 1983, Mullenix foi convidada a trabalhar no Forsyth Dental Center, um centro de investigação afiliado à Universidade de Harvard. Foi nesse contexto que uma investigação de mais de 7 anos a levou a concluir que havia, sim, aparentemente, independentemente da dose, do género ou da idade e de outras variáveis, uma correlação clara entre o consumo de fluoretos e a função cerebral dos seus ratinhos de laboratório. Depois de encontrar resistência por parte dos seus superiores, Mullenix insistiu em publicar os seus resultados e foi imediatamente despedida. Podemos encontrar uma entrevista sua, onde, claro, no site Fluoride Alert Network. Entrevista essa levada a cabo por quem? Claro, Paul Conant, o nosso amigo de há bocadinho. A certa altura, Mullenix descreve a sua visita ao National Institutes of Health, onde a convidaram para dar um seminário sobre o resultado das suas investigações. Cheguei ao corredor principal e reparei que todas as paredes estavam cobertas com algo chamado o milagre do fluoreto. Eram artigos de jornais e artefactos dos anos 40 e 50 que descreviam e gozavam com o movimento anti-fluoretação. Faziam piadas, chamavam essas pessoas malucas, tinham histórias de velhotas de ténis aos gritos sobre uma conspiração comunista e por esta altura fiquei muito perturbada. Estava a preparar-me para entrar no Instituto Nacional de Investigação Dentária e dizer-lhes que os fluoretos baixavam o QI das crianças. Fiquei chocada. Não sabia que era uma controvérsia política. Os autores de A Guerra do Flúor resumem a questão desta forma. Apesar de ser menos doloroso culpar as tendências antissociais de um grupo de investigadores dissidentes, há evidências consideráveis que sugerem que eles foram empurrados para a margem pelo establishment, ao invés de o terem escolhido sozinhos. Existe uma longa e bem documentada história de supressão de resultados de investigações que não sejam favoráveis ao paradigma pró-fluoretação. Se olharem para as referências bibliográficas do capítulo 8 deste livro e repararem nos artigos de autores americanos que reportam impactos negativos dos fluoretos, descobrirão que quase todos foram publicados em revistas científicas estrangeiras e obscuras e não no mainstream americano. A razão não passa por escolha autoral, é simplesmente porque muitos foram rejeitados pelos seus colegas americanos. Será que um dia vamos descobrir que esta simples e inocente medida de saúde pública apresenta algum risco? E se não, será porque é perfeitamente segura ou porque ninguém conseguiu ultrapassar as inúmeras resistências e barreiras que, alegadamente, aparentemente, protegem a certeza do consenso? Estaremos preparados para, um dia, engolir o sapo coletivo e admitir que durante anos ou mesmo décadas ignoramos completamente uma verdade emergente? Bom, pelo menos não é uma questão importante. Por mais divertido que seja falar de fluoretação das águas ou de medicina dentária, ninguém está a organizar revoluções ou a queimar caixotes do lixo. Na verdade, ninguém quer saber, mas pergunto-me se haverá um bom exemplo contemporâneo e, esse sim, urgente e importante, que levanta as mesmas dúvidas. E este, claro, é o teaser perfeito para o próximo episódio, o último desta segunda temporada, onde vamos tentar responder a uma polémica bem mais acesa que o flúor e o QI das nossas criancinhas. Refiro-me, claro, às verdadeiras origens do SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus. Até à próxima! Na descrição deste episódio, como em todos os anteriores, poderão encontrar links úteis, isto é, algumas das fontes utilizadas na pesquisa para este podcast, incluindo todos os estudos citados, a palestra do Dr. Conant e alguns clipes do filme Dr. Strangelove. Há sempre vídeos, entrevistas, artigos, estudos, blogs, tudo o que precisam para aprofundar ainda mais os temas tratados.
Este podcast já tem um e-mail, teoriasdaconspiração@bruapodcasts.com. Por favor, enviem propostas de correções, comentários, críticas, elogios, estejam à vontade. Se gostaram deste podcast, por favor, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!